Duas vezes. Salve, salve, povo, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a esse novo episódio aqui do podcast do PH. Terceiro episódio aqui para vocês. E hoje eu tenho uma convidada especial. Mas antes de apresentar essa convidada, tem aqueles recados de praxe, né? Ó, você que está assistindo aqui, tá curtindo o podcast? Você tá gostando disso que eu venho fazendo toda semana, de um episódio diferente? Já teve com o Gabriel, com o Baltazar. Tá acompanhando? Já deixa aqui o seu like, beleza? Nesse vídeo aqui. Já coloca a sua inscrição, tem um botãozinho aí de inscrever-se. Clica nesse botão e aperta também para receber as notificações. Por quê? Fazendo isso, você me ajuda a fazer cada vez mais episódios novos, a trazer aqui para vocês convidados cada vez mais especiais e sempre falando sobre advocacia. Então é algo que eu preciso desse seu apoio, eu preciso que você esteja junto comigo aqui, curtindo, comentando, participando, repostando, enfim, eu quero contar com sua participação. E hoje eu vou trazer aqui para vocês uma convidada mais que especial, que é uma convidada que, além de ter uma repercussão dentro do meu escritório, de ser uma pessoa que é minha sócia no escritório, é uma pessoa também que é minha sócia na vida. Com vocês hoje, minha querida Laura Stephanie Pereira Santos, Laurinha para alguns, para mim, meu amor, né? Mas hoje vou te chamar de Laura. Vou ter essa dificuldade dentro do episódio, mas a gente vai tentar ver como é que faz. Laura, se apresenta pro pessoal. Diz aqui há quanto tempo você advoga, qual a área que você atua e para a gente ir conversando. Nosso aqui é um papo leve para a gente conversar sobre um pouco da sua trajetória e também detalhes importantes aí da sua carreira, né? De como você começou, para o pessoal que está assistindo também conseguir pegar alguns insights e também aplicar na advocacia de quem está acompanhando. Então se apresenta aí e vamos começar esse papo. Perfeito. Primeiramente, quero agradecer pelo convite, né? Muito especial estar aqui, principalmente por sermos noivos. Quero dizer que é uma honra para mim fazer parte desse episódio, apesar do primeiro episódio ter sido com o Gabriel. Que é isso. Né? Já deixo aqui esse shade também. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Laura, sou advogada, sócia de PH lá no escritório de advocacia, sócia na vida também, né? Atuo com a advocacia voltada para o direito digital, com foco na proteção de dados. Então, eu trabalho também com projetos de adequação à LGPD e atuo como encarregada da proteção de dados em algumas empresas. Perfeito, vamos, massa. É uma área extremamente específica, né? Uma área ultra nichada, assim, e assim, você é de Sergipe, né? Uma área, querendo ou não, assim, um estado que é muito pequeno, a menor capital, né? Um estado que realmente, a gente é de Aracaju, que é a menor capital, é a capital do menor estado federativo, sendo melhor, mais preciso. Então, uma área ultra nichada, eu quero depois entender como é que você chegou nesse caminho, como é que você conseguiu viver dessa advocacia dentro da LGPD, atuando aí com essa parte extrajudicial, com os projetos de adequação, mas eu quero entender um pouco antes, Laura, como é que começou a sua aptidão pelo direito. Você teve algum tipo de inspiração dentro de casa, dentro da sua família? Como é que o direito chegou na sua vida? Massa. Na verdade, a advocacia, o direito propriamente, fazer o curso de direito chegou para mim na época do vestibular mesmo. Eu não tenho ninguém da família que seja da área do direito. Na verdade, eu tenho um primo, mas muito distante, e eu não tenho contato com essa pessoa. Mas o direito ele chegou para mim quando a gente já estava ali perto de escolher. Na época ainda era processo seletivo, né? Que era a gente fazia um vestibular no primeiro ano, outro no segundo ano e outro no terceiro ano do ensino médio. O PSS. O PSS. E aí, quando chegou na época de fazer o do primeiro ano, já tinha as amigas já começavam a falar, né? O que é que queriam fazer e todo mundo queria medicina. As que não queriam medicina queriam direito. E alguns poucos queriam outras coisas. Mas aí eu fui começando a pesquisar sobre o curso de Direito e começando a me identificar. Tem em especial a minha amiga Hanna, né, que falava na época que queria ser juíza, hoje o foco dela é outro. E aí eu fui começando a pesquisar sobre o curso de Direito e o que era que fazia. Né, porque na minha cabeça, até na época, eu lembro que eu dizia, meu Deus, para ser advogado precisa fazer que curso? Assim, eu não tinha muito essa conexão. Né? Não era uma coisa que para mim era muito próxima. Essa conexão acadêmica, né, que você Isso. fala. Então, no primeiro ano ali do ensino médio foi que eu fui começando a ter tino, né, como as pessoas falam, para o que era que eu queria realmente. E quando chegou na época do vestibular, propriamente dito, que aí nesse meio tempo saiu do PSS e foi pro Enem. Então, no meu terceiro ano do ensino médio já era Enem.
E aí eu fiz para duas coisas, que uma era o que eu achava que eu tinha vocação, e que, na verdade, é muito parecido com o direito, e o outro curso foi o direito. Qual foi? O outro? Serviço social. Ah, tá. Né? Então, eu passei na Estadual da Paraíba para serviço social e passei em uma faculdade particular para direito aqui em Aracaju. Como o direito ele acabou sendo mais forte para mim e por eu ter passado também aqui na minha cidade, eu optei por fazer direito. Mas serviço social era uma coisa que para mim também era muito forte, né? Porque na época da escola, inclusive, tinha uma professora que me chamava de defensora dos frascos e comprimidos, Entendi. né? Porque eu Entendi. sempre tive esse lado muito avivado dentro de mim. Massa, eu não sabia do serviço social, não, sabia? Mesmo a gente dividindo a vida todo tempo, eu não sabia dessa questão que você também teve, a parte do serviço social. Massa. Beleza, aí então Hannah te inspirou, né? Hannah, querendo ou não, mostrou também um caminho que ela tava ali. Isso, e o pai dela, bom frisar, o pai dela é advogado, né? Então, Hannah, ela já tinha meio que esse toque dentro de casa, né? Ela já via ali como era mais ou menos a profissão do pai dela. Perfeito. E aí, beleza. Então, vamos lá. Você fez, então, a parte do ensino médio, passou na universidade na Paraíba para serviço social, passou aqui na faculdade privada para o direito, e aí, dentro da faculdade, você era daquelas que levantava a mão, vou dizer assim, quando alguém perguntava na sala, quem aqui quer concurso? Quem aqui quer ser juiz? Quem quer ser delegado? Quem quer ser advogado? Você era das que levantava a mão para dizer que Não. queria ser advogado? Não. Na verdade, eu era uma pessoa muito calada dentro de sala de aula, porque eu sempre tive aquele complexo de inferioridade. Primeiro que no meu primeiro período, eu me sentia meio que fora da bolha ainda. Eu sempre trabalhei desde os primeiros períodos, então eu sempre chegava muito cansada na faculdade. Nos primeiros momentos, assim, antes de eu estagiar em escritório de advocacia, por exemplo, eu ia muito para cumprir tabela, né? Estudar, fazer minha parte e cair fora. Porque eu sempre chegava muito cansada, às vezes até chegava atrasada. E como eu não estagiava na área, eu tinha aquele sentimento de que eu não ia conseguir fazer nada dentro do direito, que eu não servia para aquilo. O que eu vou falar aqui pode parecer drama, né? Eu sou uma pessoa sanguínea, então tem um traço aí, um quê do drama. Mas eu sempre dizia para as minhas amigas, podem confirmar isso, que eu dizia que eu ia largar tudo para ser caixa de supermercado. Porque eu achava que eu não servia para o direito, que inclusive eu reprovei uma matéria na faculdade e eu achava que aquilo ali era muito difícil, que eu não tinha como ultrapassar aquela barreira. Então, até o sexto período, eu fui assim, realmente, a trancos e barrancos, sabe, na faculdade, porque eu achava que eu não servia, simplesmente não servia. Mas assim, você achava que não servia. E aí a percepção que você tem hoje era muito mais por conta da rotina de trabalho que você tinha e o estar cansado e o não conseguir estudar, ou era realmente uma falta de assimilação da matéria ou da vivência daquilo ali no seu dia a dia? Eu acho que é uma mistura de todas as coisas e depois também eu descobri que eu tenho TDAH, né? Então, o que as pessoas tinham uma maior facilidade para assimilar dentro da sala de aula, eu percebi que hoje em dia eu vejo como algo muito simples e que na época eu não tinha essa percepção. Então, foi uma soma de fatores. Eu vivia cansada da rotina do trabalho. Depois vivia com essa sensação de que eu não estava conseguindo acompanhar os meus colegas, eu também não tinha muito essa vivência acadêmica, né? Eu não conseguia, por conta do trabalho, eu não conseguia participar de congresso, eu não conseguia estar na faculdade em outros momentos que não fossem à noite, que era o meu turno de estudo, né? Dentro da universidade mesmo. E aí eu sempre tinha essa sensação de que eu estava para trás. Né? Mas eu acho que era uma soma de todos esses fatores. E eu acho também, Laura, não sei se você pensa da mesma forma, mas eu acho que a faculdade de Direito, logo no começo, assim, ela é pouquíssimo prática, né? Às vezes a gente observa alguns exemplos, vou dar um exemplo, TGP, Teoria Geral do Processo, a própria parte a parte filosófica do direito ali no começo, quando você vai psicologia jurídica. Eu não conseguia ver dentro daquela parte, que é mais a parte teórica do tema, eu não conseguia, até porque eu sou um cara muito prático, eu não conseguia pegar aquele link do Paulo Nader, lá do IED, né, da Introdução ao Estudo de Direito, e vincular ali com o que eu fazia no meu dia a dia, ou com o que eu iria fazer no futuro. Então, também, eu vejo que é um tipo de curso que ele, lógico, é uma base necessária para a gente entender a questão principiológica, entender como é que funciona, entender o porquê, principalmente, do direito, né? O porquê da existência do direito, mas é algo que eu senti essa dificuldade de ser pouco prático no começo. E talvez também, eu também tenha tido essa percepção de que eu não conseguiria viver do direito, porque era algo que
era muito pouco abstrato. Só depois, como você falou, vai passando ali quinto, sexto período, aí você vai vendo que tem uma aplicação prática e, ó, isso aqui eu posso ganhar dinheiro, isso aqui eu vou precisar saber isso aqui para, de fato, conseguir viver da advocacia, né, para conseguir ter algum tipo de resultado. Então, assim, são esses detalhes todos que vão ali mostrando para a gente que existe um caminho prático dentro do direito. Mas eu queria entender mais uma coisa. A gente foi conversando aqui, mostrando essa trajetória. Nessa época ali, e também eu queria puxar um pouco mais disso, que você falou que era muito tímida dentro da faculdade. Você acha que essa questão da timidez, ela te prejudicou dentro da faculdade? Ou você traz algum tipo de reflexo disso até hoje ou não? Assim, o que eu percebi que trouxe como dificuldade para mim e que foi, na verdade, fator que me distanciou um pouco da vida acadêmica foi o fato de eu não ter esse contato com os professores. Né? Porque, por eu ser tímida, eu não tirava dúvida. Eu via, por exemplo, vários colegas tiravam dúvidas antes da aula, depois da aula. Formaram laços com os professores que eu não tive, né? Então é uma coisa que eu sinto falta. Eu não formei laços dentro da faculdade com professores ou com outras pessoas. Era simplesmente com o meu grupo ali de amigos que eu fiz, às vezes pessoas que eu já conhecia de fora da faculdade e que eu trago essas pessoas até hoje. Depois que eu fui estagiar em escritório de advocacia, que eu me tornei uma pessoa mais tranquila e mais eu sempre fui extrovertida, mas na faculdade eu tinha muito essa trava. Aí, depois que eu comecei a estagiar, foi que eu comecei a ter também outros laços e que trouxe para dentro da faculdade, porque acabava que as pessoas estudavam lá também. Eu tenho um amigo meu chamado Lucas Peixoto, que você conhece, ele diz muito isso, a questão da síndrome do impostor. Normalmente, só tem síndrome do impostor quem não é impostor. Porque a gente fica muito com isso, né? Eu sempre digo isso também nas palestras. Eu nunca levantei a mão na época da faculdade para fazer uma pergunta. Porque eu tinha esse pensamento o que é que as pessoas vão pensar de mim? Será que essa pergunta é muito besta? Será que vão achar que eu sou burro? Então, eu nunca perguntava. Eu saía do curso, saía da aula sem perguntar e, assim, e ficava com a dúvida mesmo. Ia procurar na internet. E teve um episódio especial que um professor de Direito de Família... ele estava fazendo perguntas aleatórias para as pessoas, assim, dentro da sala. E na hora que ele me perguntou, eu estava no meu mundo, né? E aí eu não lembro, foi uma pergunta, assim, meio nada a ver. Era uma matéria que eu já não curtia muito, né? Então, na hora eu não soube responder. E ele me deu, assim, uma apagação na frente de todo mundo, sabe? E eu fiquei me sentindo... Se eu já me sentia burra, naquele dia ali foi como se ele me desse um atestado. Às vezes, as pessoas que passam pela nossa vida, principalmente pessoas que a gente vê como autoridades, pessoas que a gente se inspira... elas não têm ideia do peso. Inclusive, Samerage postou um texto sobre isso hoje, né, que ele fala sobre o peso das palavras. Né? Uma pessoa qualquer vai lhe chamar de idiota, e é exatamente isso que ele fala no texto dele, né? Vai lhe chamar de idiota e não vai fazer diferença para você, porque aquela pessoa não faz diferença na sua vida. Mas se uma pessoa que você gosta, se uma pessoa que você admira, diz isso para você, isso pode acabar com o seu dia. Perfeito. Né? Então, eu acho que foi um pouquinho disso. Eu tive também alguns professores, eu acho que, infelizmente, hoje eu não sei se a faculdade ainda está assim, até porque o modelo de ensino mudou bastante. Mas alguns professores, assim, que pelo quê de autoridade que eles tinham perante a minha pessoa, eu sentia que eles eram autoridades para mim, a forma como eu fui tratada também me deixou meio mais distante. Perfeito. Então, eu ia, cumpria a minha tabela, estudava, ia para casa. Eu não tinha esse negócio de estar perguntando demais, interagindo demais. Né? E uma coisa que eu vejo, Laura, hoje é muito fácil, diante do que a gente faz... o dia a dia de rede social, é a sustentação oral, é a audiência, lidar com o cliente, é o extrajudicial, é a equipe de escritório. Tudo isso se torna uma coisa tão natural do dia da gente que falar em público até se torna uma coisa natural. Talvez se você olhasse a Laura de 5 anos atrás, de 7 anos atrás, ou de 10 anos atrás, visse você fazendo um podcast hoje, ia dizer, não, isso aí não sou eu não. Porque você nunca conseguiria se imaginar, né? A gente olhando de hoje para trás é mais fácil. Mas é isso um ponto que eu sempre gosto de destacar para quem está assistindo. Às vezes, você também que está acompanhando aqui, você é uma pessoa tímida, né? Você teve essa dificuldade na faculdade, mas isso não dita a sua carreira. A partir do momento que você começa a perceber que, pô, a gente tem técnica, a gente tem assunto, a gente tem posição, a gente consegue entender as coisas, consegue pegar um conteúdo técnico. Sai uma decisão do STJ. Como é que você aplica isso dentro da sua profissão, dos seus processos, da sua carreira, para que isso se torne rentável, por exemplo? Você consegue ter uma opinião crítica sobre aquilo que talvez, na época da faculdade, por
por por questão assim, por ter pouca proximidade com o tema, você não tinha isso e não se sentia preparado. E aí que a gente vê que era besteira aquilo lá atrás, sabe? De você não perguntar, de você não se posicionar. Talvez você tivesse tido um resultado diferente, mas também talvez você não tivesse aqui hoje, se você fosse daquele jeito já extrovertida lá atrás. Então, é isso sempre que eu gosto de destacar para a galera que está acompanhando, sabe? Essa ideia de você ter, perceber que onde você está hoje não significa o seu capítulo 0 hoje, não é o seu capítulo 100. E você não pode se comparar com aquele seu coleguinha mais extrovertido, porque às vezes é uma pessoa que já tem uma outra trajetória na vida, ou que já tem uma facilidade, ou que teve uma criação assim mais aberta, mais transparente, e que motivasse mais a pessoa a falar e se posicionar. Sim, né? e assim, às vezes é o contexto que aquela pessoa vive. Né? Tem muito, que na época da faculdade, por exemplo, tinham muitos colegas que já eram filho de promotor, filho de juiz, filho de advogados, de grandes advogados. Então, essas pessoas, naturalmente, elas tinham uma proximidade maior com a matéria. Perfeito. E não é só no curso de Direito. Eu acho que qualquer curso que você já tem alguém que veio antes de você para lhe dar a mão, para lhe auxiliar, eu acho que isso facilita bastante. Né? Você tem um mentor, você tem a quem recorrer, a quem perguntar. Então, na minha casa, meu pai é da área de comunicação, minha mãe é dona de casa, então eu não tinha essa vivência do direito em si, né? Eu sempre... como eu disse, até o 6º período ali, para mim, foi duro, sabe? Eu achava realmente que não ia vingar, não. E às vezes eu dizia, meu Deus, eu vou desistir dessa faculdade, não adianta. Quando eu reprovei na matéria mesmo, que ali foi um fato muito chocante para mim, porque eu nunca tinha reprovado em nada, né? Foi como um banho de água fria, assim. Eu disse, aqui agora não vai dar. E aí eu fiz o contrário, né? Eu, em vez de ficar chorando minhas pitangas, eu fui e fiz a matéria novamente com o mesmo professor para provar, não para ele, mas para mim, né? Que eu era capaz de fazer aquilo. Entendi. Ah, massa. E aí, já entrando nisso, Laura, até pra você fala muito dessa questão do marco do 6º período. Depois disso, que começam os estágios mesmo, é ali que começa um momento onde você já está vivendo mais essa questão prática. E eu queria entender também o seguinte, como é que você saiu dessa de que você já trabalhava, já exercia uma função trabalhadora, digamos assim, e parte para a ideia dos estágios já dentro do direito? Como é que foi isso na sua vida? Assim, foi fácil? Foi um caminho que já estava traçado na sua carreira, né, que você já imaginava isso? Me conta um pouco desses detalhes. Na verdade, eu acho que esse marco, assim, que eu falo do 6º período, eu acho que não foi um marco dos estágios. Eu acho que foi muito mais um marco de eu me entender como pessoa que merecia um futuro diferente. Perfeito. Né, de enxergar que... mas para merecer esse futuro diferente, eu tinha que mudar muito minha cabeça também. E entender que eu ia ter que sair da minha zona de conforto, que eu ia ter que enfrentar os meus medos, enfrentar esses monstros aí, síndrome do impostor, sensação de inferioridade perante as pessoas, para poder alcançar novos horizontes. Né? Então, eu estagiava... esse trabalho que eu exercia era, na verdade, um estágio, só que era um estágio de 9 a meio-dia e das 14 às 17. Então, eu basicamente trabalhava o dia todo, né? E aí, só que não era um estágio na área de direito, né? Mas, assim, que me ensinou muito. Então, hoje, se eu tenho uma comunicação melhor, se eu sei lidar com aquele cliente que é mais difícil, se eu sei lidar com aquele advogado que quer, às vezes... se sobressair, crescer para cima de mim. Se eu sei lidar hoje em dia com esse tipo de pessoa, eu devo muito a esse meu estágio. Que não era na área jurídica. E aí, eu lembro que o meu pai, ele dizia, não, mas aí qualquer coisa você pode ficar na terceirizada dessa empresa, você pode trabalhar aqui depois. E eu dizia, meu Deus, eu vou estudar 5 anos numa faculdade, eu estou pagando um FIES gigantesco para não exercer a função que eu estou me formando. Eu não acho que é isso aqui, não. Né? E aí foi quando eu comecei a pesquisar dentro dos grupos da faculdade, pesquisar na internet, provas de estágio. E aí foi que eu tive um pouco dessa virada de chave. Primeiro eu fiz uma loucura, que eu sei que não é nem para todo mundo é possível, né? Mas eu saí desse estágio e aí eu passei para ser trainee no escritório de advocacia, que a advogada era assim, pancada da cabeça. Ela me dava muito grito, ela falava muita loucura. E com uma semana de estágio eu pedi para sair. Só que na minha cabeça eu já tinha certas responsabilidades, principalmente financeiras, né? Eu já tinha criado minhas próprias dívidas. E eu ficava, meu Deus, como é que eu vou pagar isso? Eu não posso simplesmente dizer para o meu pai, pague aí enquanto eu arrumo outro trabalho. Não é assim que funciona a vida, né? E aí eu saí, fui estagiar de forma gratuita, de forma voluntária, na Defensoria Pública. Certo. Fui estagiar, dei meus pulos, pedi a Ayala, né? Eu disse, amiga, me arrume um estágio.
que eu preciso saber o que é que eu estou fazendo. Inclusive, foi a primeira pessoa assim, que me botou dentro da sala de audiência, que me empurrou para dentro da sala de audiência, foi a Ayala. Eu nem sei se ela lembra disso, né? E aí eu fui estagiar de graça enquanto eu corria atrás de algum estágio pago, porque eu precisava também ter essa grana. Mas só para entender, então vamos lá. Você estava ali naquela época do seu estágio, que era como um emprego, que era o dia inteiro que você trabalhava. Você viu essa necessidade de começar a se posicionar dentro do direito, que é o curso que você está pagando ali através do FIES, que é realmente caríssimo. E aí você começou, então você fez várias provas de estágio. Essa primeira prova que você passou foi a de trainee de um escritório que advogado era completamente um assédio moral gigantesco. Sim. Ali dentro da sua cabeça. Ok. Você saiu de lá e foi trabalhar voluntário, mas você não tinha nenhum tipo de renda ali naquele momento. Não. Eu fui, me joguei, né, e fui estagiar de forma voluntária. Deixei meu nome para o SPC, né, porque eu não ia botar as dívidas para o meu pai pagar. Cartão de crédito, essas coisas, não ia... E aí eu não posso ser hipócrita, né? O dinheiro era muito mais para coisas que eu gostaria de ter. Então, era um cartão de crédito, uma coisinha assim, diferente, né? Sim, não era nada... Era um algo a mais. Não era nada de pagar aluguel, não era pagar aluguel, sustentar filho, nada comparado a isso. Mas aí, eu deixei meu nome pro SPC, joguei pro alto, disse, esse aqui é o que temos para hoje. E fui estagiar de forma voluntária na defensoria. E continuei fazendo as provas de estágio. Certo. Né, muito importante frisar isso. Fazer todas as possíveis e imagináveis provas de estágio. Mas também, quando eu passei em um monte assim de vez, né? E aí foi quando eu passei para estagiar no escritório do Dr. Alexandre, que trabalha com a advocacia condominial. Né? Trabalhava lá, eu era estagiária de Fabi, que hoje é nossa sócia. Passei também na AGU e na Secretaria de Segurança Pública, porque a gente vai chegar nesse ponto, mas quando eu entrei no curso de Direito, eu queria ser delegada, né? Então, passar assim na Secretaria de Segurança Pública, para mim, foi o auge, né? Porque eu estava, na minha cabeça, acho, passando na própria prova. Enfim. E aí, eu comecei a estagiar no escritório de Dr. Alexandre, né? Sendo estagiária de Fabi. E foi ali que eu comecei a ter o primeiro contato com o direito de verdade, né? Porque Fabi, na minha primeira semana de estágio, ela me botou para fazer um recurso especial e outro extraordinário. E disse assim, ó, vai que é tua. Se vira. Vai que é tua, se vira. E eu comecei a ter contato com aquele direito e eu, poxa, isso aqui é mais legal, né? Isso aqui é interessante, é fazer peça. E Fabi, ela tem um conhecimento processual gigantesco, assim, tanto é que até hoje, qualquer dúvida processual, a gente recorre a Fabi. E aí eu ficava assim, meu irmão, isso aqui é completamente diferente do que eu vejo na faculdade, que na faculdade tinha muita coisa que eu achava que era muito chata, né? Tinha umas aulas assim que eu dava umas pescadas. E eu fiquei, assim, em êxtase mesmo. Primeiro, por estar exercendo de forma remunerada, porque eu acho que para muita gente pesa isso, né? O fato de estar sendo remunerado. Às vezes você faz algo que você gosta muito, mas você não está sendo bem remunerado ou não é remunerado de forma alguma. Então, isso acaba minando o seu sonho, né? E aí, eu estava exercendo de forma remunerada aquilo e eu estava achando muito massa. E assim, quando eu fiz uma prova, né, para entrar no estágio lá com o Fabi, e o estagiário anterior, o estagiário dela que saiu porque passou em outra prova, era muito inteligente, assim, na faculdade. Então, eu disse, pô, eu tô à altura, né? Isso, querendo ou não, foi uma certa validação para mim, para eu entender que, pô, você não é burra, sabe? Você não é aquilo que você pensa que você é. Massa. E aí você ficou quanto tempo lá no escritório? De Alexandre, eu acho que eu fiquei 2 anos... 2 anos e um pouquinho, porque tivemos alguns percalços aí, né? Quando eu passei na Secretaria de Segurança Pública e na Advocacia Geral da União, eu tive que optar, porque você não pode ter 2 estágios na seara pública. Não, mas você chegou a estagiar na Secretaria de Segurança Pública? Não, eu tinha que escolher ou a AGU ou a Secretaria de Segurança Pública. E aí eu fui para a AGU. E a Secretaria de Segurança Pública ainda não tinha chamado. E eu fui para a AGU e aí eu fiquei no escritório de Alexandre de manhã e na AGU à tarde. E aí, quando eu fui para a Advocacia Geral da União, eu peguei, assim, processos muito complexos. E aí, isso me encheu, querendo ou não, minha bola, né? Porque os advogados, os procuradores, eles confiavam muito no trabalho da gente, né? Eles explicavam o que precisava ser feito, mas eles, querendo ou não, eles estavam confiando ali um processo gigantesco. Ia passar pelo crivo, pela correção, mas só o fato deles entregarem, e na época era processo físico ainda lá da AGU,
Só o fato deles entregarem isso na minha mão, eu já achava que significava muita coisa, né? Então, eu lembro que eu peguei uma vez execução de acórdão do TCU, que é uma peça que ninguém vê em canto nenhum, né? E eu fiz 14, e aí eu fui me colocando, né, no meu lugar. Isso é legal, né, Laura? Porque essa parte do órgão público, assim, né? Apesar de hoje a gente estar bem distante disso, querendo ou não, por causa da atividade da gente, mas isso ensina pra caramba, né? Na época de estágio, assim, eu também estagiei na delegacia, né, na Secretaria de Segurança Pública, e dentro da delegacia eu via muita coisa grave, assim, né? Muito do dia a dia do crime, sabe? Lógico que era uma delegacia metropolitana de bairro, tinha muita briga de vizinho, mas assim, eu tinha uma responsabilidade muito alta ali. E eu gostava dessa Dessa parte da responsabilidade, responsabilidade. sim. E era um tipo de atividade que, assim, lá na delegacia você não tem prazo, digamos assim, não é o prazo processual. Mas é um negócio que você vê acontecer. Então, eu fazia BO, eu fazia intimação, intimava o delegado. O delegado me supervisionava, claro, mas ele me dava uma autonomia também muito grande para eu botar isso para frente. Eu fazia acontecer. Eu queria ser mais rápido que os outros, eu queria ter o BO mais rápido, eu queria fazer oitiva de todo mundo, tá? Eu queria fazer o negócio acontecer e realmente dava muito certo. Tanto é que eu adorava nessa época de estágio, porque eu ficava também mais tempo do que eu deveria, né? Ia de manhã, ia de tarde, ficava 6 horas, só recebia por 4. Mas por quê? Porque eu queria aprender. E até no episódio com o Gabriel, a gente falou muito dessa importância do aprender dentro do estágio, E né? se dedicar para que aquele aprendizado aconteça, né? Dentro da AGU, por exemplo, eu tive contato com pessoas assim, que eram alunos de outras faculdades também, que eu fico, esse pessoal aqui é gênio, assim, crânio. E aí, esse contato com outras pessoas, você se permitir ser ensinado também, eu acho que isso é muito importante, né? Você entender que você não é detentor de todo o conhecimento do mundo, que você sempre vai precisar aprender alguma coisa. E aí eu lembro que tinha duas pessoas assim, em especial, que era Luiz, que hoje é advogado, e Ticiane, que a gente conversava muito e eles eram muito mais voltados assim para a parte acadêmica, política, filosófica, e eles traziam muito desse conhecimento também para dentro do estágio. Então eram conversas assim riquíssimas, sabe? Tanto é que quando surgiu a convocação, digamos assim, para a Secretaria de Segurança Pública, eu disse não vou. Tô bem aqui, Tô né? bem aqui. Vou aprender mais com isso E, aqui. e eu já estava me sentindo muito assim, Laura advogada, né? Foi quando eu comecei por essa correria aqui, esse ar aqui é o que eu quero respirar, sabe? Perfeito. E aí você ficou então paralelo dentro da AGU e do escritório E de do escritório Alexandre. de Alexandre. E aí ficou essa rotina louca, né? Eu saía do escritório do doutor Alexandre, ia para a AGU e da AGU eu ia para a faculdade. Então, eu não tinha tempo livre, né, digamos assim. E aí foi quando uma vez Alexandre disse, Laura, você tá, isso já estava perto de acabar também meus anos de estágio, né? Ele, Laura, você está aí nessa correria, não tem interesse em ficar como se fosse um auxiliar aqui, jurídica e tudo mais. E aí eu fiquei, né? Fiquei como carteira assinada mesmo. Foi bom porque eu fiquei os 2 turnos em um lugar só. Né? Isso me possibilitou também aprender ainda mais, então eu acabava que eu tinha contato com mais advogados do escritório, com mais demandas, tanto é que a doutora Amanda, que era outra advogada lá do escritório, às vezes ela precisava de auxílio em alguma demanda, ela dizia, Laura, se você tiver aí, eu disse, não, traga para cá, porque eu quero aprender, e eram de outros assuntos, então eu tinha ainda mais interesse, né? Porque lá era advocacia condominial, mas às vezes surgia aqueles processos Do síndico, né? ou então Específico. de vício de construção, Sim. processos que eram maiores, assim, do que simplesmente a cobrança de taxa condominial, né? Então, eu traga para cá que eu quero aprender e eu quero continuar fazendo isso. E aí, eu fiquei por mais um tempo nessa espécie, né, de auxiliar jurídico lá dentro, até ir, de fato, pro nosso primeiro escritório. Ah, legal. Aí vamos lá. Antes disso aí tem a OAB, né? Dentro desse período. Na verdade, É. foi nesse Nesse período, né? período. O OAB para você, logicamente a gente já estava junto, então eu já vivenciei isso com você. Mas conta aí pro pessoal como foi a OAB para você. Foi um episódio traumático, né? De algumas tentativas e foi um negócio assim que não foi fácil, né? O que olhando hoje, né? Você vê que era algo que era aquele monstro que não era tão grande assim, né? Mas que era algo que é uma prova que ela é muito emocional, né? Sim. É muito assim, muito pesado para quem está fazendo, quem está acompanhando. A gente inclusive recentemente teve a divulgação de um novo resultado, foi a maior reprovação que teve em quantidade, em números, né, de pessoas que se inscreveram. Então é sempre isso, sempre é uma coisa emocional batendo ali e reprovando muita gente.
Conta um pouquinho dessa parte da OAB para você, como foi que começou e o derradeiro, como foi que deu certo. No nono período, as pessoas já estavam se movimentando, né, nesse sentido de ter a prova da OAB, de fazer a OAB para passar no nono e já tá com o lance garantido para formatura, digamos assim, né? E aí, no nono período eu fiz, não passei, né? E eu não que eu queira terceirizar responsabilidades, mas assim, minha rotina era surreal. Então, assim, eu saía às 7 da manhã, ia para um estágio que eu ficava até meio-dia. Aí era o tempo de pegar a condução para ir para o outro estágio. Aí na AGU, quando eu chegava, eu almoçava já na AGU e ficava lá até a hora de ir para a faculdade. E da faculdade eu voltava para casa às 10h30, 11 horas da noite. Então, assim, eu tentava estudar quando eu chegava pelo menos até 1, 2 da manhã, mas assim, a absorção era zero. Porque no outro dia já tinha que acordar No outro de novo, dia já tinha que fazer tudo de novo. Então, fora que eu sou uma pessoa assim, quando eu pego um trabalho para fazer, esse trabalho ele vira... Isso é bom e ruim, né? Ele vira muito a minha vida. Então, eu ficava, às vezes, matutando os processos que tinham passado pela minha mão, se estava precisando de alguma coisa, se tinha faltado algo. E isso, querendo ou não, quando você leva esse trabalho mental para casa, você não consegue muito se dedicar a outras coisas, né? E aí, nesse nono período, eu não consegui passar na OAB. Né? E para mim foi meio punk, assim, na minha cabeça. Tudo bem que estava adiantado, dava tempo, né? Mas era minha tia que tinha feito o pagamento da inscrição, então isso para mim foi muito pesado, né? A OAB já era cara, já era 200 e poucos reais naquela época, hoje em dia está mais cara ainda fazer essa prova. Então é uma prova que ela tem um peso financeiro, ela tem um peso emocional e técnico também. Muita gente diz assim, qualquer um passa na OAB. Tá, qualquer um pode acertar lá as 40 questões e passar. Mas exige ali pelo menos o mínimo, sabe? Exige ali que você tenha visto alguma coisa na sua vida sobre aquilo com atenção. Né? E era uma dificuldade que eu tinha, uma prova um pouco longa, uma prova extensa. E da primeira eu não passei. E aí eu fiz a segunda vez, não passei. E eu travava sempre em 36 questões, né? Que é um número que até hoje não gosto de ouvir. 36 questões. E aí eu fiz a terceira. E aí, agora, eu não vou lembrar direito se eu passei de terceira ou de quarta, mas eu lembro que foi o seguinte... Eu acho que você passou na terceira, isso. fase. Aí, na primeira fase, eu passei. Passei até com mais do que 40 pontos, né? E aí, quando eu fui para a segunda fase, cabiam 2 peças, que era mandado de segurança e ação comum. E aí, eu fiz um mandado de segurança... E mesmo assim eu não passei, porque na hora do nervosismo, quando você vê que cabe 2 coisas, né, você já fica ali, lascou. Não é comum, né? Não é comum. E aí eu ficava assim, que lascou, porque qualquer escolha que eu faça errada vai me arrebentar. Sim. E aí acabou que no gabarito era realmente, cabiam as 2 coisas, né? A banca na época teve que se retificar e mostrar que caberiam 2 ações ali. E quando eu fui para a segunda fase... teve a questão da greve dos caminhoneiros. Então, minha prova foi marcada, eu lembro como hoje, para um dia 10 de junho. E aí, a prova não aconteceu por conta daquela greve que paralisou o país inteiro, né? A greve dos caminhoneiros. E a prova foi remarcada. E aí, eu fiquei nessa ânsia, nessa agonia de muito... Eu lembro que no meu quarto era cheio, assim, de papel de ofício com as peças desenhadas, elencando cada coisa que precisava conter em cada peça. E ali foi onde eu vi também o ponto que você não pode esperar muito que as coisas caiam no seu colo, né? Porque eu me esforçava, mas eu ainda não tinha feito o meu máximo. Então... eu podia me doar muito mais, eu podia fazer muito mais pelo meu estudo, pela prova que eu tinha o sonho de ser aprovada. Então, e aí a gente já estava trabalhando junto, eu e você, e foi quando eu disse, Pedro, eu preciso ficar em casa para estudar. Sei que nem todo mundo tem essa possibilidade, mas assim, era isso ou não ser aprovada tão cedo na OAB, né? Então, eu tive que dar 2 passos para trás, entender a minha fragilidade daquele momento, que, para mim, trabalhar é muito significativo, né? O que eu faço desde sempre, assim, eu sempre trabalhei. Então,
para mim, voltar, né, e ficar e dar esses 2 passos e ficar em casa só estudando, de 8 às 18, como se fosse um emprego, para mim foi muito maçante. Por isso que eu jamais faria concurso público, assim, eu admiro quem faz, acho bonito, corajoso até, mas eu não teria a menor capacidade, porque, assim, o que eu preciso mesmo é desse meu dia a dia, dessa minha correria, sabe? Sim, o ser estudante profissional realmente era muito Ser estudante. desgastante. E, assim, ver que a prova marcava, aí a greve não permitia, e aí ficou sem data, e aí depois veio a data, e a data era para muito depois. E eu ficava naquela agonia em casa, porque quem tem ansiedade vai entender. É um terror que fica ali na sua cabeça até aquilo ali de fato acontecer, né? Muitas horas estudando, muito dinheiro gasto em curso, livro, fora as taxas de inscrição da prova. Quando você vai para a repescagem, você tem que pagar de novo, né, a taxa da repescagem. Então, assim, foi para mim, de fato, um período de terror. Não, e eu lembro assim, Laura, que era um momento muito decisivo, né? Então, você falou, você perdeu a primeira na primeira fase, a segunda prova você perdeu na primeira fase, a terceira você passou na primeira fase e perdeu na segunda. Isso. E aí, pra galera que tá acompanhando aqui, às vezes não tá ambientado, mas já existia a figura da repescagem, ou seja, se você perdeu na segunda fase, você só precisaria refazer a segunda fase, mas você só tinha esse direito uma vez. Uma vez. Então, assim, lógico, eu tentava não passar isso pra você, mas eu tava morrendo de medo. Por quê? Porque se você perde de novo a segunda fase, aí você tinha que fazer a primeira novamente, que a primeira pra mim é terrível, né? Muito pior do que a segunda, assim, lógico que a segunda você tem esse peso Sim. da peça, né? Mas, assim, você tem que refazer tudo, é um tipo de estudo diferente, assim, então eu ficava morrendo de medo, né? E eu lembro que, fazendo a peça, na hora que eu peguei a prova, assim, eu, já sei qual é a peça, assim, porque quando você está num nível de acompanhamento e de estudo, você consegue identificar de primeira. Então, quando cabe 2, geralmente, ou o problema está no gabarito, ou realmente está faltando ainda algum detalhe que você não percebeu para identificar qual é a peça certa. E aí, quando eu identifiquei qual era a peça, eu digo, é aqui. Aí eu cresci, né? Que eu acho que também, para mim, sempre funciona muito isso. Uma validação de que, pelo menos, eu estou ali no caminho certo. E essa validação, às vezes, precisa vir de mim, sabe? Para entender que eu estou ali fazendo a coisa que é adequada. E aí, eu só soltei, quando eu soltei a caneta, eu estava me tremendo, sabe? Assim, de um misto de alívio e de que, ao mesmo tempo, de que eu tinha me livrado daquilo ali, mas que, ao mesmo tempo, podia ter algo que eu não tinha percebido, que eu não estava... Porque, mais uma vez, aquelas sensações de síndrome do impostor, né? Tava bom demais para ser verdade, Sim. né? Isso aqui pode ser que eu não tenha passado. Mas aí, quando eu saí da sala da prova, assim, eu entreguei a Deus. Você tá com né? segurança muito forte, que tinha feito o seu papel, Sim. né? Mas tinha sempre aquele asterisco, né? É o corretor malicioso, é o corretor desatento, né? Sim. Enfim, sempre existe essa preocupação natural na segunda fase. E um ponto interessante é que eu fiz minha segunda fase de direito administrativo, né? Que é nada a ver com o que eu trabalho hoje. Pois é. Mas é a vida. Eu também fiz no trabalhista. Né? Aqui tinha Halim, né? Tem Halim, professor Paulo Halim, ele sempre foi famoso por aprovar muita gente. Não, vou nele aqui que eu vou, enfim, aumentar minha chance de aprovação. Mas sabia zero do direito de trabalho, como sei zero do direito de trabalho hoje em dia, mas é algo que eu faço meio que obrigado, né? O direito de trabalho. Mas, enfim, estou longe disso. Mas aí foi aprovada, graças a Deus, né? Conseguiu, deu tudo certo, aprovada na 4ª tentativa. E aí começa, então, a ideia da vida profissional. E aí, nesse momento aí, eu queria entender, né? Lógico, você falou em um momento aqui no podcast que você já pensou até em ser delegada e tal, e aí tinha agora essa advocacia. Você tinha meio que conseguido esse objetivo, que era a aprovação, já estava trabalhando no escritório, mas e aí? Esse momento, você chegou a ter esse limbo do tipo, será que eu voltar a investir naquele sonho de ser servidora pública, ou não, vou aqui na advocacia mesmo e é um negócio que eu vou abraçar e vou com tudo? Na verdade, quando eu decidi que eu queria ser advogada mesmo, eu não pensei mais na carreira pública. Não. O plano A era aquele e o plano B era fazer o plano A dar certo. Não importa de que forma fosse, né? Naquela época, lá no escritório, eu também não estava sendo remunerada, né? Então, foi muito essa parte, assim, de voltar a depender totalmente dos meus pais, né? De voltar a ter os meus limites financeiros, assim. Não que salário de estagiário fosse limitado, tá, gente? Mas quando você recebe 500 conto que seja...
você já fica um pouco mais livre para fazer certas escolhas, né? Então, voltar a depender dos meus pais, para mim foi muito custoso. Depender de você em alguns aspectos, tipo, sair para um jantar, né, e ficar naquela de Pedro vai pagar, né? Então, para mim, era muito difícil. Né? Sim. Muito difícil, mas assim, eu sempre tentava trabalhar na minha mente de que uma hora isso ia ter fim, né? Então comecei ali a pegar as minhas ações de direito do consumidor, né? Acho que todo mundo começa um pouco por aí, né? Comecei a pesquisar muito no Jus Brasil, que tem aquela parte ali do escritório online. Pesquisei clientes que eu achava que não iam dar certo, assim, deram muito bom, demoraram a dar muito bom, mas deram bons frutos. E eu fui fazendo esse trabalho de formiguinha, até que o financeiro começou a pesar para mim em alguns aspectos, e foi quando eu comecei a ver segundas vias, né? Que foi quando eu comecei a vender lingerie. Né? Então, eu peguei, investi nessa parte assim, de lingerie, peguei uma grana que eu tinha, botei algumas coisas no cartão de crédito de uma tia minha, e aí fui vender lingerie. E eu fazia entrega, eu lembro, o Instagram ainda tá lá, ativa, acho Lingerie Delivery, a Ju, né? E aí eu fazia por entrega, eu não tinha loja física, e eu pegava, vivia com as coisas dentro do seu carro, óbvio, né? E saía entregando, assim, vendia pelo Instagram e ia aí fazendo essas entregas. Você sempre deu seus corre, assim, né? Sempre correu atrás mesmo ali, tá? No momento de dificuldade, você vai abraçar e vai fazer alguma coisa. Sim. E isso é um sentimento, Laura, que, assim, às vezes também a gente não dá muito valor quando você está vivendo a dificuldade, né? Mas isso, assim, você só está hoje no lugar que você está e com os resultados que você tem e vivendo do seu trabalho, da sua advocacia por conta desse tipo de iniciativa, sabe? E isso não é comum, sabe? A gente vê direto, a gente conversa muito sobre casos de pessoas que são acomodadas, que estão esperando cair no colo e nada cai no colo. E nada cai no Se colo. você não tem esse perfil de correr atrás, de estar com dificuldade, o que é que você vai fazer? Vá assistir uma audiência, vá buscar um cliente. Pô, é impossível hoje o advogado. É impossível o advogado que trabalha ali todo dia, que faz um conteúdo de rede social, que marca uma reunião, que vai para um café, ainda que ele tome uma água lá, mas que vai fazer um network, que vai tentar abrir uma porta, que vai se oferecer para um programa de TV, para um programa de rádio. Um advogado que corra atrás, é impossível que ele não ganhe ali seu salário mínimo, sabe? De atuação, de chegando ali um processinho ou outro, assim. Mas é o correr atrás. Sabe, é muita gente querendo, esperando que a coisa caia no colo e não cai. E muita gente, assim, vendo a advocacia de Instagram, né? Que a pessoa posta ali conteúdo que tá dando muito bom, que tá dando muito certo, e às vezes aquela pessoa, ela nem da advocacia vive. Sim. Ela não mostra o que é realmente que acontece nos bastidores, né? E eu acho que esse é um ponto muito importante, que a gente, até enquanto produtor de conteúdo, precisa apresentar mais para que as pessoas tenham cada vez mais ciência de que a advocacia, ela não é um mar de rosas, né? E aí, eu fui aí atrás de vender lingerie, fazia muita audiência. Eu já fiz audiência interior, voltei de carona. Inclusive, foi uma carona que sua mãe me arrumou, né? Que eu ia voltar de Coppertause, que é um ônibus aqui aí, intermunicipal, né? Para quem está assistindo de fora. E aí, a sua mãe me arrumou uma carona que eu fiquei até de noite. Eu lembro que eu dormi na casa da pessoa esperando essa carona. Eu nem lembrava desse cara. Eu passei o dia lá esperando, né? Fazia audiência interior, fazia audiência aqui nos fóruns. Eu dava os meus pulos, sabe? Sempre que... E assim, toda vez que alguma coisa se abatia do tipo de pensar que não poderia dar certo, que não iria dar certo, de que eu não estava num caminho muito legal, eu acho que você foi muito bom nesse sentido, porque, querendo ou não, você além das palavras de conforto, você era uma pessoa que já estava vivendo ali da sua advocacia, e eu conseguia ver resultado, né, no que você estava fazendo, e que se eu seguisse pelo menos ali o seu caminho, eu conseguiria ter algo próximo ou até melhor, né? Então, eu acho que esse ponto de você ter alguém para se espelhar também é muito forte. Eu sempre digo para as pessoas que estão iniciando a advocacia, que estão estagiando, às vezes ainda, tenham um mentor, uma pessoa com quem você possa conversar. O Lucas Peixoto, ele fala muito dos mentores na advocacia, né? Tenha alguém com quem você possa conversar, tenha um amigo, tenha alguém que você possa se espelhar, tirar dúvidas, né? Se chegue nessa pessoa. Muitas pessoas que hoje em dia eu tenho proximidade virtual é porque eu fui me chegando, tirando dúvida, conversando, mandando um direct.
né, pedindo socorro ali, olha, eu tô com essa dúvida e tal. E hoje em dia eu me sinto muito aberta para que as pessoas vejam essa figura em mim. E ambiente, Laura, molda muito a pessoa, né? Sim. Se você só anda com gente que é fracassado, no sentido assim, que tem um pensamento fracassado, essa pessoa, você não vai dar certo. Se você só anda com pessoa que reclama de política, você vai ser mais um reclamão de política que vai colocar e encharcar suas dores ali dentro da política. Se você é uma pessoa que você está vivendo com servidores públicos, você vai ter a vivência do servidor público, da pessoa que tem aquele pensamento. E é claro, é só você olhar cada exemplo assim da pessoa que tem uma visão diferente, ela faz um movimento, ela cria pessoas em volta dela que também estão naquela mesma vivência. E a gente é muito isso. Então, acho que o nosso papel também, enquanto casal, enquanto dentro do escritório, a gente cria outras pessoas que estão com essa mesma visão. E às vezes isso estava adormecido na pessoa, sim, ou nunca nasceu isso com a pessoa. Sim. Então a gente vê, lá no escritório tem Gabriel, que tem esse pensamento, a gente já vê que tem Luan, estagiário, que já vai indo pelo mesmo caminho e pegando uma ideia mais empreendedora. A própria Fabi, Danila. Fabi que tinha uma outra vivência da advocacia, já tem outra coisa, já tem os próprios projetos, faz o livro, a coordenação de livro, a coordenação de curso, e está subindo ali, crescendo e ampliando mais a visão empreendedora, sabe? Vou fazer um evento, já penso o seguinte, vou gravar esse evento que porque eu vou disponibilizar como conteúdo em rede social. Então, isso é ambiente, sabe? O tempo inteiro, se você está andando com pessoas que estão fazendo você crescer, de fato, isso amplia. Então, até a minha ideia de quando eu fiz esse podcast aqui é poder fazer isso também por mais pessoas, a gente compartilhar esses bastidores em uma conversa, um papo mais aprofundado com gente que precisa disso, sabe? E o que eu mais vejo hoje é advogado que está precisando disso, sabe? Que a única referência que a pessoa tem, às vezes, é o reclamão da época de faculdade. É a pessoa que diz que o mercado está saturado, distribuir 300 currículos e sempre o mesmo currículo e o mesmo jeito de apresentar, sabe? É o não ter diferencial nenhum na profissão. Então, a sua própria jornada, Laura, mostra isso, sabe? Você é um tipo de pessoa que, tipo, quando estava difícil, você foi fazer o quê? Vou vender lingerie. Advogada já. Era. E assim, às vezes eu ficava pensando, né? Na visão do nosso escritório, pô, se a galera sabe que eu tô no escritório da advocacia e tô vendendo lingerie, o povo vai achar que a minha profissão não tá dando certo. Mas você não divulgava como você, né? Tipo assim... Bem pouco. Assim, eu aparecia, mas bem pouco. Você aparecia no perfil do Lingerie Delivery, bem mas pouco. Você não divulgava no seu pessoal, né? Eu acho que... No meu pessoal, eu cheguei a postar umas 2 ou 3 vezes, assim, repostando o story, né? Repostando conteúdo, mas não especificamente mostrando que eu era a dona, digamos assim, né? E também teve um ponto que eu vendi maquiagem, né? Eu também cheguei a vender maquiagem. Mas, assim, a maquiagem, ela sempre foi muito presente para mim como hobby. Então, eu já estava ganhando dinheiro, assim, na advocacia. Não dinheiro, mas já estava ganhando um dinheirinho. E eu quis fazer um extra, assim, com a maquiagem, porque era uma coisa que eu gostava. Então, eu comecei a comprar em maior quantidade, já que eu comprava mesmo, né? E passei a vender. Mas, nessa época da lingerie, eu tava, assim, tão desesperada, né? Que eu fiz cadastro em Eudora, Boticário, para ser revendedora. Até hoje eu recebo publicidade, do tipo assim, reative seu cadastro, não sei o quê. Eu nunca cheguei a vender, né? Eu só fiz os cadastros. Mas até hoje, assim, eu recebo os e-mails, né? Dizendo, reative seu cadastro, faça tantas compras nesse mês e tal. Massa, Laura. Não, mas vamos lá. Aí, paralelo a tudo isso, né? Começa a ideia da ideia de especialização. Né, de você encontrar um nicho para a sua advocacia, que é algo que você vai abraçar e vai até o final com esse nicho. Como é que chegou o direito digital e a LGPD na sua carreira, aí já como advogada? Eu não queria, eu sempre tive, e você mais do que ninguém sabe disso, né, que eu tinha muitas essas conversas, tipo, eu não quero fazer o que todo mundo está fazendo, mas eu também não quero, e eu percebo assim, não que os mercados sejam ruins, ou que os mercados não deem certo, né, previdenciarista, criminalista e etc. Mas assim, eu não queria fazer essas coisas porque eu não tenho jeito para isso, né, criminalista, 0. Previdenciário, eu não tinha muito essa pegada. Família, Deus me livre, né? Então, eu ficava naquela do direito do consumidor, que eu gostava. É uma coisa que eu faço até hoje, mesmo já tendo o meu nicho bem estabelecido. Eu faço até hoje direito do consumidor, porque é uma coisa que eu curto, debater, né, sobre o direito do consumidor. E aí, eu fiquei naquela, poxa, mas direito do consumidor talvez não dê dinheiro, né? Dinheiro como eu esperava ganhar. E todo advogado faz, e ficava naquela, né? E aí foi quando a gente conversando, a gente foi ver, eu não sei se você lembra, mas a gente foi pesquisar em alguns sites
5 especialidades do direito que estão mais em alta. E aí tinha o direito digital, direito ambiental, tributário na época, tinha algumas especialidades assim. E aí você falou, pô, você já pensou no direito digital? Eu disse, rapaz, falar a verdade não sei nem por onde vai. E aí eu e você, nós começamos a fazer uma pesquisa, né, juntos, e a gente achou uma pós-graduação. E aí eu fui fazer a pós na Faculdade SERS, né, online, totalmente online. E aí, quando eu assisti as primeiras aulas, que foi até uma pós-graduação, assim, que me foi muito custosa, em que aspecto? No emocional, porque eu não conseguia assistir às aulas, eu não tinha paciência para assistir aquele tanto de aula, sentar e assistir aquelas aulas todas. E eu ficava na minha cabeça, meu Deus do céu, eu tô pagando essa pós-graduação e eu não tô assistindo às aulas, mas assim, só o networking que eu fiz ali online, as pessoas que eu conheci, as aulas das matérias que eu mais me identifiquei, que eu assisti de fato, e esse conteúdo que eu absorvi, eu trago para minha advocacia até hoje. Né? Então, os meus primeiros processos de contas de Instagram derrubadas foram de lá. O registro de prova digital que a gente faz para todos os nossos clientes lá do escritório, eu trouxe de lá. Né? Então, quando eu vi lá na pós-graduação que realmente aquilo ali tinha um diferencial e que esse diferencial poderia me trazer resultado, eu me apeguei. E aí tinha um módulo que era com a professora Viviane Maldonado, que hoje é minha professora até na trilha da LGPD. E tinha um módulo de GDPR, que é o Regulamento Geral Europeu, que é a mesma legislação que a LGPD, só que na Europa. E aí eu fui ficando... A LGPD, na época, não estava publicada, né? Ela estava em vias de ser publicada, isso era 2018, assim, para localizar a galera, né? E aí, quando eu vi aquilo ali, eu disse, poxa, velho, essa legislação aqui, ninguém tá falando dela. Só essa professora que eu vi até agora falando disso. E aí eu comecei a pesquisar mais na internet, a ver outros materiais. Nesse meio tempo, a LGPD foi publicada, né, em 2018. E aí, eu fiquei fazendo isso, dando uma olhada ali na LGPD, isso um pouco adormecido, né? Mas fazendo muito processo de direito digital. Então, recuperação de conta de Instagram, fazendo essa parte de registro de marca, né? De marcas da internet e tudo mais. Alguns processos até de fora, comecei a pegar uns processinhos de fora do estado. Então, o negócio foi andando, enquanto a LGPD estava ali um pouquinho descansada. Adormecida, né? E aí, em 2018, a LGPD foi publicada. Em 2019, as coisas começaram a se intensificar mais, né? E aí, eu comecei a me doar um pouco mais para a LGPD na parte dos estudos. De estudar e pesquisar a LGPD. Mas era uma coisa ainda muito distante no sentido de atuação com aquilo. Né? Eu ficava estudando e pensando como é que eu vou fazer disso aqui um negócio. Era muito abstrato, né? Em certa Era forma. muito abstrato. E aí eu fui lendo alguns livros, que aí na época a professora Viviane já publicou o primeiro manual dela, né, de aplicação da LGPD e tudo mais. E eu fui nesse caminho, produzindo conteúdo. E aí surgiram duas coisas que eu julgo assim marcos nesse pontapé de carreira, assim, né? Surgiu uma palestra no Sebrae, como eu já me portava como produtora de conteúdo sobre a LGPD, eu falava sobre os aspectos legais dela, sobre texto de lei e tudo mais. Surgiu uma palestra no Sebrae, né, para falar num dos maiores eventos de marketing digital que o Sebrae já fez aqui em Aracaju, já em 2019, isso. E uma palestra para fazer na faculdade lá da Bahia, de Coronel João Sá, que foi Cláudio, que hoje é meu sócio na Lume, que me convidou. Eu acho legal esse exemplo, que é o seguinte. Às vezes, a oportunidade, às vezes, a mudança de vida, mudança de carreira, às vezes está num detalhe. É um convite que a gente aceita, é uma coisa despretensiosa, sabe? Eu acho legal contar esse exemplo da palestra da FANEB, porque acho que foi Danila que te convidou. Foi, Danila disse, Laura, Cláudio me convidou e tal, mas nesse dia eu não posso. O que é que você acha de falar de tecnologia para o pessoal de lá, de tecnologia e direito e tal? E isso é bem legal frisar, gente. Quando a gente é novo, que está começando na advocacia, a gente tem tempo. Então, tudo que me chamava, né, eu estava lá no meio. Né? Se fosse um congresso, se for qualquer coisa, palestra, live, qualquer coisa, curso de forma, como é que eu posso dizer, dentro das empresas, assim, eu esqueci workshop, agora. Um workshop e tal, eu estava lá no meio.
E aí, nessa de Coronel João Sá, eu tinha que ir de Topic e voltar de Topic com os professores que são de Aracaju e dão aula lá. Quanto tempo, você lembra, Laura? Quanto tempo Eu de acho que dá distância, assim? umas 2 horas Eu acho que de era um negócio Topic. assim, Dá umas umas 2 horas, 2 horas. 2 horas e pouquinho. E aí eu fui, sabe? Mesmo assim, eu não conhecia ninguém na Topic, eu não conhecia sequer Cláudio, que me convidou. Eu só conhecia ele pelo telefone, né? E mesmo assim eu fui. E aí, quando eu voltei de Coronel João Sá, ele agradeceu por eu ter ido, porque eram alunos dele e tudo mais. Ele falou, olha, a gente está pensando aí em trabalhar com proteção de dados. O que é que você acha da gente tomar um café para conversar sobre isso? Assim, eu fui com aquilo, né? Pô, o cara quer trabalhar com isso. Eu ainda não peguei uma coisa prática de LGPD para fazer, porque eu sabia muito do aspecto legal, a letra da lei, o que os conceitos diziam, mas a prática é outra coisa, né? E aí, na minha cabeça, eu dizia, meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer lá, né? Mas eu fui tomar o café com ele, né? E aí ele ainda chamou o Lucas, que também é nosso sócio. E aí Lucas chegou, né? Todo com um computadorzinho, tal, todo formal, me chamando de doutora, o cara da TI. Eu digo, meu Deus do céu, onde foi que eu me enfiei, né? Eu não vou, isso aqui não vai dar bom, não. Só que aí eles começaram a conversar comigo dos aspectos práticos da LGPD. Claro que esses casos práticos eu só havia estudado, não havia participado. Mas, assim, eles foram falando e foi casando muito com o que eu vim estudando, porque desde o primeiro momento que eu peguei a LGPD, assim, para estudar, eu percebi que aquilo ali não era trabalho só de advogado, né? Que advogado não tinha como abarcar aquilo ali, porque envolvia muito mais, envolvia o mundo empresarial. Tem um professor que gosta de chamar de chão de fábrica, né? Envolvia o chão de fábrica, de você conhecer a empresa, de você estar respirando aquela empresa para poder adequá-la à LGPD. Então, eu ficava, meu Deus do céu, isso aqui é o casamento perfeito. Né? E aí eu saí daquele café muito mais empolgada, mas sem a sensação do que aqui ainda estava por vir, né? Eu acho que ali foi meio que uma sementezinha. E você falou sobre a gente estar em ambiente que estimula isso. Eu lembro que quando eu saí de lá, no outro dia, Cláudio já entrou em contato, Lucas já entrou em contato e disse, olha, vamos aqui fazer um grupo de WhatsApp, que eu tenho print até hoje para provar que eu estou lá, né? Desde aquele tempo, isso é prova, tá? E aí a gente criou esse grupo no WhatsApp e eles já foram dizendo assim, olha, mas como é que a gente vai fazer para vender isso? Porque eles já tinham a veia, advogado não tem essa veia do vendedor, né? Do comercial. E aí eles vão, não, mas como é que a gente vai vender? Qual é o formato de venda disso aqui? Laura, você tem alguma metodologia? Aí eu... Não tenho ainda, mas vamos criar. Mas no WhatsApp eu disse que tinha. Né? Óbvio. Aí eu fui meter a cara em livro e fazer esse estudo mesmo, né? Para entender como era que eu ia tornar isso rentável para eles e para mim. Porque agora eu não tinha que só voltar isso para mim. Mas o fato de eu ter mais 2 pessoas pensando junto comigo me impulsionava muito mais a querer algo diferente. Né? E aí foi quando eu criei a metodologia, lógico, com base em estudos, em livros que já existiam, né? Mas aí eu criei a metodologia e mandei para eles. Aí Cláudio disse, não, tá massa. Lucas também aprovou. Como é que a gente vai... Aí eles têm muito conhecimento já do gerenciamento de empresa, da parte de metodologia ágil, de tudo mais. Então, eles incorporaram isso ao que eu tinha mandado por escrito e ficou uma coisa muito massa, né? Que é o que a gente usa até hoje. Lógico que com algumas melhorias e atualizações, mas que é o mesmo formato que a gente usa até hoje. E dali, então, a gente vem... o nosso primeiro projeto foi na pandemia, né? A gente conseguiu fechar o nosso primeiro projeto, que foi em fevereiro, a pandemia estourou em março mesmo, né? Mas em fevereiro de 2020 a gente fechou o nosso primeiro contrato, ainda como parceiros, né? Porque na época era uma parceria. Certo, mas você vê que coisa, sabe? Assim, é isso que eu volto a frisar. Essa ideia toda de quem está acompanhando aqui agora... não cai nada no colo, sabe? E às vezes da conversa mais despretensiosa, do papo mais despretensioso, sai um grande negócio e algo muito lucrativo. Somente de você ir até o local. A vida do advogado tem muito isso do network. Você tem que estar presente, você tem que ser visto. A ideia do como é? Quem não é visto não é lembrado. Isso. Você tem que estar sendo visto, você tem que estar aparecendo, você tem que estar ali no dia a dia. Tem um evento, se esforça um pouco, vai, sabe? Fala com uma pessoa, fala com 2. Né? Tem o ex-presidente da OAB daqui, que é o Carlos Augusto, ele me dizia, olha, se eu tenho que ir para Brasília, eu tenho que ter um almoço marcado lá com alguém. E é isso que é o network, é isso que você abre os espaços, você abre as portas, você consegue, de fato, criar conexões e
negócios dentro disso tudo, sabe? Então, você vê, de um papo, de uma palestra que Danila, que é nossa sócia, chamou, conheceu o Cláudio fez uma parceria que depois virou uma sociedade. Mas tudo isso, assim, as pessoas próximas que querem fazer negócio também se juntam. E outra coisa, detalhe que eu achei interessante que você falou, que é muito distante para quem está acompanhando aqui, que é essa visão do comercial. Sabe? Às vezes a gente está muito pautado ali com só o que está no código de ética da OAB, que é aquela ideia da romantização da advocacia, do cliente que bate na porta, vai te oferecer aqui milhares de reais em honorários, que num projeto de adequação, por exemplo, vai pagar aqui 100 mil reais para você fazer o projeto de adequação, que esse cliente vai chegar em você. Não é assim. Você tem o comercial, você tem... Escritório de advocacia é um negócio como outro qualquer, é uma empresa, tem que dar lucros, tem que ter faturamento, sabe? Mas ainda é muito tabu falar sobre esses temas dentro da advocacia. Só que isso é bobeira, quem está aqui vendo isso aqui, a ideia é exatamente florear isso na sua mente. E hoje em dia eu sou super vendedora. Exato. Você começa a observar do tipo assim, ó, se você tem um cliente já ali, eu estava conversando isso recente lá no escritório, tem uma médica que a gente está fazendo a defesa dela, o próximo ato, eu vou vender para ela documentação médica. Por quê? Porque é um negócio. Você tem que ter uma esteira de produtos ali para aquele cliente ele se fincar dentro do seu escritório, né? Ele não pode sair. Exatamente. Né? Eu tenho que ter alguma coisa para vender. E não é que você vai arrumar problema para o cliente, você vai arrumar sempre a solução. Né? Ele já tem o problema. Você vai ver qual é o problema e você vai arrumar a solução para ele. Exato. É exatamente isso. Nós somos solucionadores. E isso tem preço, isso tem valor de mercado. Né? E o que falta para o advogado, às vezes, é ter mais essa visão. Sabe? E foi isso que faltava em você. E falta em muita gente hoje. O que eu vejo de gente que está aí com LGPD e que não trabalha, né, é porque falta essa visão comercial. Oxe, gente que estuda desde a mesma época que eu. E não vive da advocacia da LGPD. Não vive. Não Né, da aplicação, da criação de projetos de adequação. Por isso que muita gente se surpreende com o que você fez. Mas foi isso, foi a junção de pessoas que não eram técnicas na lei, mas que tinham a visão comercial e sabiam operacionalizar aquilo tudo sobre a sua égide da aplicação da lei. Né, de colocar tudo aquilo ali de forma correta, né, de aplicar o que está dentro ali da LGPD. E, assim, isso casou perfeito e vai continuar dando frutos, eu tenho certeza disso. Mas ainda dentro dessa visão toda que a gente vem conversando aqui, Laura, o que é que você vê, assim, até para quem está acompanhando, dessa perspectiva de futuro, sabe? E é isso que eu me pego pensando várias vezes, do momento que a gente está hoje, do que aconteceu lá atrás. O que é que você acha assim, que é o principal valor, o principal sentimento, o principal, dentro do seu trabalho, assim, a principal coisa que faz você sempre ir para um próximo nível, sempre crescer, sempre estar com essa fome de verdade, assim, de conseguir ter resultado? O que é que você acha que te diferencia dessas outras pessoas assim, que não estão tendo resultado, seja na LGPD ou dentro da advocacia? Assim, na minha cabeça, eu estava conversando até com um empresário hoje, ele disse bem assim, eu quero trabalhar até X tempo, eu quero fazer tal coisa. Eu nunca tive muito plano, né? Eu sempre tive sonho. Pode ser uma falha não ter isso tão bem planejado, mas eu sempre tive sonhos. E todos esses sonhos, de uma certa forma, eu me empenhei em fazer com que eles fossem realidade. E, às vezes, até inconscientemente. Eu me jogava para fazer as coisas. Eu era muito executora naquilo que eu queria que as pessoas vissem em mim. Né? Então, eu sempre fui muito dedicada no sentido de que as pessoas enxerguem que eu trabalho bem, que eu sou uma pessoa confiável. Né? Eu acho que isso também é bem interessante. Mas o que sempre me movimentou até esse próximo passo foram as pessoas ao meu redor. Né? Eu acho que nunca é só sobre o meu trabalho, são as pessoas que estão ao meu redor. Em algum momento, eu não vou me sentir tão bem para trabalhar, não vou estar legal, mas aquela galera que está ali, tipo, conversar com o Gabriel, que era estagiário da gente, hoje em dia é sócio. Gabriel passou por muita doideira assim, com a gente na nossa advocacia, ele viu muita coisa, né? E ele nos acompanha até hoje, ele sente confiança em estar na sociedade com a gente, então isso, de certa forma, me motiva. Né? Às vezes eu estou ali fazendo uma peça, fazendo um contrato, qualquer coisa que seja, eu olho para o lado, tem o meu irmão estagiando comigo, ou seja, eu estou dando a oportunidade para o meu irmão, né? A oportunidade, assim, que, de certa forma, de ser uma mentora para ele, né? De estar ali auxiliando ele de um auxílio que eu não tive. Eu não falo auxílio financeiro, emocional, nada disso, mas técnico. Né? Eu acho que Henrique ele pode vir em mim e questionar alguma coisa nesse sentido. De ele precisar de um livro e eu saber que livro indicar. De ele precisar
Laura, qual é a dúvida da peça, do processo, e eu saber o que é que ele vai fazer, né? E eu não tive essa pessoa para perguntar. Você já é a referência técnica para ele já há algum tempo, né? Dentro disso tudo da E profissão. eu fico feliz de poder proporcionar isso, poxa, eu tenho um escritório onde meu irmão ele vai ter a segurança de aprender. Eu não falo nem de ganhar dinheiro, mas de aprender, sabe? De ser essa mão para ele, né? Então, às vezes eu tô baixa astral, o Cláudio chega, tira uma conversa, tira uma brincadeira. Lucas, todo dia, quando chega, faz questão de me cumprimentar. Então, você vai se apegando a essas pessoas e que mesmo quando você não tá num dia bom, essas pessoas elas fazem a diferença. Mesmo faça a diferença para fazer raiva, né? Mas elas fazem a diferença. Então eu acho que é muito disso, sabe? Não, eu concordo assim, integralmente, Laura. Pessoas, né? É um negócio difícil. É difícil a gente lidar com pessoas, a gente lida com sentimentos, a gente lida com vontades, lida com pessoas muito diferentes da gente, a gente se coloca na condição ali da pessoa, se fosse eu fazendo, eu não faria isso. Sim. Né? Faria de um jeito diferente, a gente se compara muito nesse sentido. Mas tem duas coisas que você falou também que eu achei interessante, que talvez você não tenha essa percepção. Mas você tem uma coisa que é muito forte, que é a ideia do ser executora. Sabe? A partir do momento que você executa as coisas, e que isso é difícil, tá? Tem muita gente que tem sonho. Eu quero ser um grande advogado, mas você executa até chegar lá. Você pode até não ter essa percepção, mas o sonho, para você, deixa de ser sonho e se torna objetivo. Por que é objetivo? O próprio Harvey Specter, ele fala isso, né? No seriado Suits, ele diz, olha, eu não tenho sonhos, eu tenho objetivos. Mas por quê? Porque executa. Você faz o que tem que ser feito até chegar lá. Exatamente. E isso é o ponto de diferença. Sabe? É isso que tem muita gente aqui que diz assim, pô, adoro o podcast, adoro o conteúdo que você faz e tal, vou começar a fazer uns anúncios patrocinados. Você não tem noção, Laura, de quantas vezes eu já vi a pessoa dizendo assim, vou começar a fazer uns anúncios. Aí a pessoa nunca fez, sabe? Só fala, sabe? É da boca para fora. É algo que a pessoa vai lá e não executa. E não adianta. Se você é uma pessoa que você não executa, que você não faz acontecer, você não chega naquele objetivo. Você não transforma o seu sonho em objetivo. E isso é muito claro na vida da gente. A gente só chegou onde chegou por conta da execução, sabe? É daquele negócio assim, vamos montar um escritório novo, vamos para um lugar diferente? Bora. Vocês confiam em mim, confiam em vocês, confiam no seu trabalho? Bora, vamos fazer isso acontecer. Então, amanhã busco, vamos para o escritório, partiu, assinou o contrato. Meu Deus do céu, o contrato da gente lá, contrato de 5 anos, 400 mil reais só de aluguel durante o contrato. Aí você para e diz assim, meu Deus do céu, eu vou ter que fazer muito dinheiro para conseguir pagar isso aqui. E se der ruim? Dane-se. A gente vai executar para que não dê. Se der ruim, a gente resolve isso lá na frente. Entendeu? Exatamente. Mas é isso que diferencia a gente. É lógico que são pessoas, mas são pessoas executoras. Sabe? São pessoas que estão colocando você para cima num dia difícil, são pessoas que estão ali aprendendo, vivenciando isso, mas é isso que muda a vida da gente, sabe? É essa execução de transformar sonhos em objetivos palpáveis, em algo que realmente fica ali muito próximo. E até, Laura, isso é massa da gente parar, e eu acho que o episódio também, esses episódios de podcast, a ideia é sempre a gente começar a observar um pouco da jornada da gente, mas coisas que eram muito distantes lá atrás, hoje são pequenezas. Né? Eu lembro que na minha época, quando eu fiz 18 anos, eu perdi a minha primeira prova de direção de habilitação. Né? Aí eu não sou muito bom motorista, não, assumo. Mas, quando eu perdi a prova da primeira vez, eu lembro que eu rezei, dizendo assim, meu Deus, eu só quero passar na prova, eu posso morrer feliz se eu passar nessa prova de direção. Porque, para mim, aquilo era um grande objetivo lá atrás. Hoje em dia, dirigir é uma coisa que é até chata. É uma coisa que eu até dispenso muitas vezes. Mas você vê como os objetivos que a gente vai tendo e os sonhos, eles vão se tornando pequenos com o passar do tempo. E é só o trabalho que devolve isso. É só o trabalho que faz com que a gente chegue lá e realmente alcance isso tudo. E assim, lógico, depois desse papo todo, a gente está se aproximando do final, Laura. E o que eu gosto de falar dentro desses podcasts, lógico que a gente contou sua trajetória aqui toda, né? Da época da Laura ali dentro do colégio, da decisão ali pelo direito, de quando começou, dos estágios, da dificuldade ali de trabalhar, de ter... Você foi 3 turnos quase a vida inteira, né? Você sempre foi 3 turnos. Mas o que é que você vê assim de perspectiva para o futuro? O que é que você está imaginando assim para a sua advocacia lá na frente, para o escritório? Quais são os seus sonhos que vão virar objetivos com a sua execução? E também eu queria que você passasse uma mensagem para todo mundo que está aqui. O que é que você, se tivesse assistindo esse podcast 5, 6, 7 anos atrás, o que é que você queria ter ouvido? Sabe, qual é a mensagem que hoje você pode passar com uma certa tranquilidade, que lá atrás você não tinha essa clareza,
mas que seria importante você ouvir lá atrás. Então, são essas duas coisas que eu queria saber de você nesse final de episódio. Perfeito. Para o futuro, eu quero deixar de ser uma pessoa tão da área de operação, né, porque ainda a LGPD, a operação depende muito de mim, não só de mim, mas como de Lucas, de Cláudio. Né, essa operação é importante frisar, né? Hoje são duas empresas, né? Então a gente tem a Lume, escritório de proteção de dados e escritório de advocacia, todos no mesmo ambiente, no mesmo sistema, assim. E eu quero sair um pouco da operação e ser mais negocial, né? Porque ver essa parte da venda me impressionou muito. Então, hoje, eu curto muito mais essa questão de reunião com o empresário, de explicar o meu trabalho, explicar o que eu faço, mostrar para as pessoas que isso existe, né, que a proteção de dados existe, de participar de roda de network, de rodada de negócio. Então, essa é uma pegada assim, que eu venho participando, né, desde 2020 para cá, durante a pandemia toda no online e agora, graças a Deus, no presencial. Mas eu quero sair um pouco mais dessa operação e ser mais frente de negócio, né, gestão. Isso foi uma coisa também. Eu aprendi a me apaixonar pela gestão. Antes eu achava que gestão era uma coisa muito difícil. E eu comecei a ver com outros olhos e eu vi que se eu me metesse a fazer aquilo ali, poderia dar certo. Né? Então, eu fui estudar um pouco sobre gestão de pessoas, gestão de projeto também, que é uma coisa que a gente faz processo e não aprende gestão de processo nem de projeto. Então, eu quero fazer isso aí. Né? Crescer algumas áreas do nosso escritório, algumas áreas, preencher algumas áreas que a gente ainda não tem atuação, né? Então, eu também pretendo que a gente alcance esse nível, principalmente nível de cultura do escritório, né? Eu acho que a gente já tem uma cultura muito forte, mas eu quero fortalecer isso ainda mais. Mas o que eu deixaria aqui para as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo, e que eu queria que alguém tivesse me dito é que a confiança no processo e no tempo, ela vai valer a pena, né? Se você fizer também a sua parte. A gente não tem muita dimensão, quando a gente está na dificuldade, de que as coisas levam tempo. Tudo leva tempo. Né? E que a gente precisa confiar nesse tempo e no processo de que o que a gente está fazendo vai dar certo. Né? Às vezes a gente pega um caminho meio errado e tal, e aquilo ali acaba não acontecendo, mas que você recalcula a rota e volta para poder que aquilo ali dá certo. Isso é para tudo. Dieta, um curso novo que você queira assistir, um esporte. Né? Eu vim me encontrar em um esporte agora, com 28 anos, que eu achava que esporte era idiotice, de quem não tinha o que fazer. E hoje em dia eu vejo que é uma coisa necessária para o meu dia funcionar. Né? Então, eu queria que as pessoas entendessem isso, sabe? Que aquilo ali que você está passando, às vezes é uma dificuldade necessária para quem você quer ser no futuro. Tá? Então, é confiança no processo. Assim, isso é muito legal, Laura, porque o imediatismo assim, é uma coisa que não combina com a profissão da gente. De jeito nenhum. Né? A gente pode estar aqui o tempo inteiro trabalhando, querendo que as coisas aconteçam, e a gente quer que as coisas aconteçam o mais rápido possível, mas não combina com a profissão. A vida vai lá dar um tapa do tipo assim, ó, não é no tempo que você quer. Inclusive, tem cliente que só quer pagar no êxito. Aí é que você percebe que realmente não é no tempo que você deseja. Porque, assim, hoje, querendo, a gente vem colhendo bons frutos e excelentes frutos, eu digo assim, do processo de honorários de mais de 100 mil. O primeiro que aconteceu comigo foi recente. Mas foi quando isso? Foi de um processo plantado em 2018. Né? Um negócio lá atrás. Então, assim, eu queria para ontem, empolguei com o processo, vamos correr atrás da... Foi recente, sabe? Então, são coisas que vão acontecendo aos poucos. A gente precisa dar tempo ao tempo para que as coisas aconteçam. E muitas vezes a pessoa que está ali começando, principalmente quem está começando, está na visão imediata. E a gente tem uma profissão também, dentro disso, eu só puxar um gancho, eu comparo muito com outras profissões, e eu vejo isso dentro da minha casa, né? Dos meus irmãos. Minha irmã estava reclamando recentemente de um plantão. Porque eu fiz um plantão lá, foi um plantão muito difícil, um plantão, foi 24 horas direto, seguido, assim e tal. E ela ganhou R$3.300. Aí eu digo assim, e isso ela tinha 8 dias de médica, né? 8 dias de médica. Eu digo, você está reclamando de quê, minha filha? Está reclamando de quê? Ganhou 3.300 conto de um plantão de 8, trabalhando 24 horas, 8 dias de médica. Sabe? Então, você vê como uma profissão diferente. Uhum. Né? Meu irmão também, ele faz avaliações de imóveis e, principalmente, o cliente principal dele é a Caixa Econômica Federal, ou seja, a empresa que mais tem imóveis assim, para avaliar, né? Que, enfim, são trocentos. Lógico que ele tem uma concorrência, mas são trocentos. Então, ele tem um grande cliente que sempre indica ele ali.
A advocacia é muito diferente. É. E esse começo de profissão, a gente ainda está no começo, assim, né? 7, 8 anos de profissão, a gente está no começo ainda. Então, é algo que, assim, é muito difícil, sabe? Quem está acompanhando, assim, não adianta você estar achando que isso é romântico, que a coisa vai acontecer do dia para a noite. Não é. Você pode ter até iniciativas legais, é rede social, é internet, é o alcance da rede social, que é o vídeo que eu postei, teve um like, teve um comentário. Isso realmente é instantâneo. Agora, dinheiro no bolso realmente demora um tempo, né? Então, gostei demais, Laura, dessa frase que você deixou para o final. E para a galera que está acompanhando aqui também, você não falou, mas hoje você está atuando em quantos estados? Hoje eu atuo no Rio de Janeiro, Alagoas, Paraná, aqui em Sergipe, né? Em Sergipe, mais de uma cidade. Na Bahia, e eu posso ter me passado... Outro, né? Mas você vê, com a LGPD, algo que já disseram pra você que nunca ia dar certo, que nunca Não, ia já me acontecer. disseram que não ia dar... Já me ligaram, passaram 30 minutos no telefone tentando me convencer que isso não ia dar dinheiro. Depois a pessoa me pediu dica de livro. Tá vendo como é? Chupa. É isso aí, isso aí. Então, assim, já 5, 6 estados já atuando com a LGPD. E quem tá aqui te conhecendo pela primeira vez, onde é que essa pessoa te encontra? Nas redes sociais, principalmente, né? No Instagram, @Laura Stephanie, eu digitando Direito Digital. Às vezes o meu nome também é o primeiro. Tá, massa. Ó, Laura Stephanie tem um detalhezinho de um H em um local diferente aí, né? Mas tá aqui embaixo, aqui na descrição desse episódio no podcast, tá aqui o link do Instagram de Laura, né? O @ aí de Laura. E quem quiser também entrar em contato com ela, tirar dúvida, a gente tem esse perfil, né, dentro do escritório, dentro de casa, a gente é colaborativo, a gente gosta de realmente dar essa mão assim para quem está precisando e tendo algum tipo de necessidade. Entre em contato aí pelo direct de Laura, diz que viu aqui o podcast. Você que está aqui até agora, faz o seguinte, ó, tira um print aí, tá vendo pelo Spotify, pelo Deezer, pelo Apple Podcasts, pelo YouTube, tira um print aí, divulga aí o nosso podcast, marca lá o meu @ph.lisboa, marca também o @ de Laura, para que a gente consiga chegar em mais pessoas. E assim, obrigado pela audiência de vocês. Quer deixar mais alguma mensagem, Laura? Não, só quero agradecer mais uma vez a oportunidade de participar, né? E espero ser convidada de outras vezes. Nós vamos fazer um podcast aqui, que eu acho um tema legal. Lógico, nesse primeiro momento, essa primeira fase do podcast, essa primeira temporada, a ideia é conhecer também a história de muita gente que está por trás e conhecer tudo isso. Mas depois, eu acho que um tema legal para a gente trazer aqui, que é uma dúvida que eu recebo demais, é a ideia de como é que você tem uma sociedade na vida e uma sociedade no escritório. Como é que você faz isso acontecer? Como é que você faz com que o relacionamento ele não acabe sendo influenciado pelo trabalho, pela carreira e vice-versa? Como é que a carreira não é influenciada pelo mau momento num relacionamento, por exemplo? Então, é a gente tentar compartilhar isso com uma temática dentro de um episódio futuro. Eu acho que seria interessante. Beleza. Você topa o convite? Topo, Então, sim. Está intimada desde já. Obrigado, Laura, pela sua presença. Não tenho hoje, como eu sou desorganizado como host de podcast, nenhum tipo de presente. Né? Mas vamos simbolizar aqui, ó. Simbolicamente, você vai receber uma caneca aqui futuramente do podcast do PH. Mas eu queria agradecer a todo mundo que está aqui acompanhando. Obrigado a todos vocês. Até o próximo episódio. Vamos que vamos e tamo junto.